Vamos mudar um pouquinho de assunto? Porque está prevista para hoje à tarde, às 13 horas, o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre aquela arma, aquela pistola que está registrada no nome dele e que foi apreendida no carro de um militar que fazia segurança para Jair Bolsonaro. A Gabriela Veras está ao vivo com a gente e traz mais informações. Gabriela, uma grande expectativa para Jair Bolsonaro explicar um ponto que ainda está muito em dúvida, que é o seguinte: de onde saiu a pistola? A defesa diz que saiu da casa de Jair Bolsonaro, que na verdade eles tinham desmontado a pistola, tirado uma peça para que ele não utilizasse. O problema é o seguinte, é sair a pistola e entrar a pistola. Por que, Tainá Falcão? Porque nesse ponto, o que a gente tem é que todos os carros são verificados pelos militares que fazem a segurança. Menos, né? E, eventualmente, esse carro não foi vistoriado. Oi, Uribe. Pois é, são algumas lacunas que a Polícia Civil do Distrito Federal deve aí perguntar, deve apresentar, né, com relação a essas questões que ainda estão aí perdurando com relação a essa arma que foi encontrada. A gente relembra aqui o caso. Antes de falar dessa questão que acontecerá hoje à tarde, foi encontrada na madrugada do dia 15 de junho em uma blitz realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal, aqui em Brasília, no carro do Gabinete de Segurança Institucional, que estava sendo aí guiado pelo militar do Exército que conduzia esse carro, o Estácio Leite da Silva Filho. Os policiais militares viram ali a arma, questionaram para ele, né, para esse militar do Exército. Ele falou que era uma arma que tinha saído para fazer alguns reparos e que seria devolvida ao proprietário posteriormente. E aí foi quando a Polícia Militar do Distrito Federal constatou que essa arma é do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com relação a essa questão, eles vão perguntar principalmente para tentar entender as condições, porque era uma arma que estava longe do endereço do ex-presidente Jair Bolsonaro, estava com uma outra pessoa dentro de outro carro e sem um registro aí oficial. Então são esses os questionamentos que serão feitos, né? As perguntas serão com quem essa arma estava, quem entregou principalmente essa arma, quando e por qual motivo, né, essa arma saiu aí da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e foi encontrada aí muito distante, em um local muito distante do endereço registrado do ex-presidente. A defesa do Bolsonaro chegou a se pronunciar já sobre esse caso. Em um esclarecimento que foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, a defesa confirmou que a arma de fato pertence ao ex-presidente. Segundo os advogados, Bolsonaro teria constatado uma falha na pistola e solicitado o conserto dela a Estácio, o militar que estava conduzindo o veículo e que possui aí uma especialidade nesse tema, né? A defesa argumenta ainda que, apesar da condenação por tentativa de golpe, não houve nenhuma determinação judicial para que Bolsonaro entregasse suas armas ou cancelasse os registros que ele tem. Agora a gente chama a atenção para uma outra questão. Isso acontecerá hoje, tudo isso será conduzido pela Polícia Civil do Distrito Federal, que também já abriu um inquérito sobre o caso. Inicialmente seria por videoconferência, mas o ministro Alexandre de Moraes determinou que eles fossem presencialmente à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que essas explicações fossem dadas, né, pessoalmente. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que tudo isso acontece à véspera, né, do prazo limite de 90 dias da prisão domiciliar humanitária que foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que vence nesta quarta-feira. Então, todo esse caso pode, inclusive, impactar numa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Essas explicações serão dadas, como eu disse, ao delegado da Polícia Civil, aos investigadores da Polícia Civil. Posteriormente, o ministro Alexandre de Moraes também terá acesso a toda essa questão, todas as respostas que foram dadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e já amanhã deve haver uma nova decisão com relação a essa prisão domiciliar humanitária que foi concedida a ele. Volto com vocês.
Valeu, obrigada, Gabi. Daqui a pouco a gente volta a falar. Isabel Mega conosco já. Abel, vamos trazer a expectativa sobre essa decisão de Alexandre de Moraes. Deve ter impacto ou não essa situação, né, da arma? Depende do que Bolsonaro vai falar? Bom, é claro que é uma situação que precisa ser esclarecida. Não é normal uma arma entrar ou sair da casa de alguém que está em prisão domiciliar, mas a gente também não tem um regramento muito claro na lei se pessoas que estão em prisão domiciliar têm algum tipo de proibição de manter esses artefatos. É o que a gente vem falando há alguns dias, né, Tainá? O problema é a movimentação dessa arma. Por que ela saiu? Como que eles iriam reintroduzir essa arma? Isso teria acontecido se essa pessoa não tivesse parado numa blitz e, por acaso, tivesse verificado que tinha uma arma no carro e essa arma pertencia simplesmente ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, de qualquer forma, o prazo da prisão domiciliar já estava para vencer. Então, querendo ou não, a gente já tinha uma formatação de decisão no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que pode ser tomada essa decisão independente do que aconteça em relação às explicações de Jair Bolsonaro a respeito dessa arma. E isso, claro, traz mais um fato político no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, num momento que é bastante sensível também, porque a gente vê uma defesa muito clara dos aliados do ex-presidente da República para que ele, na visão dos aliados, por questões humanitárias, seja mantido em regime domiciliar. Aquela velha alegação de que há uma perseguição, de que Bolsonaro já tem idade avançada, de que ele tem um histórico médico muito complexo e que, voltando a um presídio, ele não teria condições de ter a mesma assistência que ele teria em casa. Esse é o discurso político. Então, independente do fator da arma, que ainda precisa ser esclarecido, a visão de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro é de que ele deve ser mantido em prisão domiciliar. E entra muito na linha também do que a gente vinha comentando aqui nos últimos dias, de que a gente não tem muita expectativa de que seja uma decisão por domiciliar mantida ad eterno. Vai depender realmente, se espera que o próprio ministro Alexandre de Moraes dê uma determinação novamente temporal. Então, isso fica colocando sempre em praxe uma necessidade de você ter uma renovação de pedidos e aí, de novo, fatos políticos são movimentados. Mas é a visão que, inclusive, alguns aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro têm de que, olha, esperamos manutenção da prisão, mas não esperamos que seja algo fixo e que fique assim em ad eterno durante o tempo que o ex-presidente ainda tem a cumprir da prisão.